Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fatores que influenciam o eu. Em outras palavras, alguns fatores que Jung traz no livro A Natureza da Psique que influenciam o comportamento humano. Ou seja, são alguns fatores, são forças, por assim dizer, impulsos que nós acabamos sendo influenciados, mesmo que a gente não nos damos conta de que estamos agindo sobre determinadas determinantes, por assim, né? Ou por determinados fatores, às vezes até alheios a nós mesmos, mas ao mesmo tempo tão inerentes à natureza humana que compartilhamos com toda a humanidade. Um desses fatores é justamente os instintos. Jung ele traz no livro A Natureza da Psique alguns conceitos referentes a esses fatores que influenciam o comportamento humano. E aqui ele fala, sobretudo, dos instintos enquanto forças motivadoras do processo psíquico no ser humano. Então, essa relação que os instintos, a princípio, teriam apenas uma explicação biológica, a relação dessas forças dos instintos com a alma, com a psique humana, ele vai chamar de fatores psíquicos. Bom, para ficar mais fácil compreendermos o que ele quer dizer, imaginemos, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano ele é composto de vários órgãos. Cada órgão possui uma função, inclusive tem órgãos que possuem múltiplas funções. Então, fazendo uma comparação, ele fala isso no livro, né? Fazendo uma comparação com os instintos é como se fossem órgãos da psique humana. E os instintos eles vão produzir uma espécie de modificação, uma função dentro da psique humana. Bom, não podemos deixar de analisar que os instintos eles são algo como que herdados da humanidade, ou seja, assim como os animais eles possuem a questão dos instintos, do instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, enfim, os seres humanos também compartilham de instintos, vamos dizer assim, padrões gerais. E aí, nessa perspectiva, para Jung, o instinto ele seria um fator extrapsíquico. Só que quando a compulsividade, que é uma característica inerente do próprio instinto, ela entra em contato com o ser humano, ele cria uma espécie de estrutura que vai fazer com que esse ser humano ele haja de determinada maneira. Ou seja, essa estrutura ela age como uma espécie de determinante do comportamento humano. Bom, sobre isso, ele diz o seguinte, que quando ocorre essa modificação, o fator determinante, ou seja, que influencia o comportamento humano, não seria o instinto originário, por assim dizer, né? O instinto como fator extrapsíquico, mas sim o resultado da interação desse instinto originário, extrapsíquico, com a alma, com a psique humana. Vejamos o que ele diz exatamente nesse trecho onde ele fala sobre isso. Eu considero a compulsividade característica do instinto como um fator extrapsíquico, a qual, no entanto, é psicologicamente importante, porque produz estruturas que podemos considerar como determinantes do comportamento humano. Ou mais precisamente, nestas circunstâncias, o fator determinante imediato não é o instinto extrapsíquico, mas a estrutura que resulta da interação do instinto com a situação do momento. O fator determinante seria, por conseguinte, um instinto
modificado. E o que aí acontece talvez tenha o mesmo significado que a diferença entre a cor que nós vemos e o comprimento objetivo da onda que a ocasiona. O instinto, como fator extrapsíquico, desempenharia o papel de mero estímulo. O instinto, como fenômeno psíquico, seria, pelo contrário, uma assimilação do estímulo a uma estrutura psíquica complexa que eu chamo psiquificação. Assim, o que chamo simplesmente instinto seria um dado já psiquificado de origem extrapsíquica. Eu compreendo da seguinte maneira: se a biologia ela explica que os instintos é uma predisposição inata para uma realização de determinada sequência de ações, ou seja, de comportamento do ser humano de forma estereotipada, ou seja, padronizada, pré-definida, Jung vê isso como uma força extrapsíquica, ou seja, quando esse instinto ele entra em contato com cada ser humano, essa força inerente do instinto, que é a compulsividade, ela pode atuar de forma a produzir estruturas na psique de cada ser humano. E aí, o instinto, que a princípio seria uma coisa padronizada, estereotipada, ele sofre uma modificação. Bom, para explicar melhor, vamos pegar o instinto da fome, ou seja, Jung fala que existe um estado físico de excitação chamado fome, que ele é inequívoco. Só que as consequências psíquicas dele resultantes podem ser múltiplas e variadas. Ou seja, a princípio, o instinto da fome ele seria algo inequívoco, ou seja, unívoco. Só que quando essa vamos dizer assim, impulsividade ou compulsividade da fome entra em contato com o ser humano, produzindo estruturas na psique dele, é como que esse instinto ele sofresse variações, ou seja, existem consequências psíquicas que resultam, por assim dizer, em um instinto de fome variado, ou seja, múltiplo. E aí ele dá o exemplo seguinte: não somente as reações à fome ordinária podem ser as mais variadas possíveis, como a própria fome pode ser desnaturada e mesmo parecer como algo metafórico. Podemos não somente usar a palavra fome nos seus mais diversos sentidos, mas a própria fome pode assumir os mais diversos aspectos em combinação com outros fatores. E Jung continua dizendo o seguinte: a determinante originariamente simples e unívoca pode se manifestar como cobiça pura e simples, ou sob as mais variadas formas, tais como a de um desejo e uma insaciabilidade incontroláveis, como por exemplo a cupidez do lucro ou a ambição sem freios. A fome, como expressão característica do instinto de autoconservação, é sem dúvida um dos fatores mais primitivos e mais poderosos que influenciam o comportamento humano. A vida do homem primitivo, por exemplo, é mais fortemente influenciada por ele do que pela sexualidade. A este nível, a fome é o A e o O da própria existência. Ou seja, aqui ele traz a determinante originária e simples, que é o próprio instinto originário, né? Que seria a fome na sua característica de instinto de autoconservação. E aí ele dá o exemplo dos primitivos, em que, inclusive, esse instinto ele parece ser até mais forte, né, ou influenciar mais o comportamento humano dos primitivos do que a própria sexualidade. Bom, e aí ele continua: não é necessário acentuar a importância do instinto de conservação da espécie, agora se tratando da sexualidade, né?
As restrições de natureza moral e social que se multiplicam à medida que a cultura se desenvolve fizeram com que a sexualidade se transformasse, pelo menos temporariamente, em supravalor, comparável à importância da água no deserto árido. O prêmio do intenso prazer sensual que a natureza faz acompanhar o negócio da reprodução se manifesta no homem, já não mais condicionado por uma época de acasalamento, quase como um instinto separado. Este instinto aparece associado a diversos sentimentos e afetos, a interesses espirituais e materiais, em tal proporção que, como sabemos, fizeram-se até mesmo tentativas de derivar toda a cultura destas combinações. Bom, pessoal, só para contextualizar, o Jung ele traz 5 grupos de principais instintos. E aí ele fala o seguinte, que esses grupos, né, desses principais fatores instintivos, a saber, ele deu primeiro a fome, né, como um principal grupo, depois a sexualidade, que é o que a gente está tratando, depois a atividade ou a ação, depois a reflexão e depois a criatividade. Ou seja, ele colocou esses 5 grupos principais de fatores instintivos como influenciadores do comportamento humano. Bom, dando continuidade ao grupo que é dos instintos de conservação da espécie, a sexualidade, ele diz no trecho abaixo do mesmo livro, no mesmo trecho anterior, diz o seguinte: como a fome, também a sexualidade passa por um amplo processo de psiquificação que desvia a energia originariamente apenas instintivamente de sua aplicação biológica, dirigindo-a para outros fins que lhe são estranhos. O fato de que a energia pode sofrer essas diversificações é indício de que há ainda outros impulsos suficientemente poderosos para modificar o curso do instinto sexual, desviando-o, pelo menos em parte, de sua verdadeira finalidade. Não podemos atribuir isto exclusivamente a causas exteriores, porque sem disponibilidade interior, as condições exteriores só acarretam danos. Eu acho que essa parte do livro deu para entender o processo de psificação, né? Essa modificação da energia originária do instinto, né? Que a princípio serviria para algo apenas biológico, e aí essa energia ela é direcionada para outros fins. Bom, e aí ele traz um terceiro grupo, que é o terceiro grupo de instintos, o impulso à ação. O impulso à ação, este que começa a funcionar ou talvez mesmo surja pela primeira vez quando os outros impulsos se encontram satisfeitos. Sob o conceito de ação, incluiríamos o impulso a viajar, o amor à mudança, o dessossego e o instinto lúdico. Bom, aí ele fala de um outro grupo de instintos que é o da reflexão. Ele diz o seguinte: há um outro instinto diferente do impulso a agir, e enquanto sabemos, especificamente humano, que poderíamos chamar de instinto da reflexão. Ordinariamente, jamais pensamos que a reflexão tenha sido instintiva, mas a associamos a um estado consciente da mente. O termo latino reflexio significa um curvar-se, inclinar-se para trás, e usado psicologicamente indicaria o fato de um processo reflexivo que canaliza o estímulo para dentro da corrente instintiva ser interrompido pela psiquificação. Devido à interferência da reflexão, os processos psíquicos exercem uma atração sobre o impulso a agir, produzido pelo estímulo. Por isso, o impulso é desviado para uma atividade endopsíquica antes de descarregar-se no mundo exterior. A reflexio é um voltar-se para dentro, tendo como resultado que, em vez de uma reação instintiva,
surja uma sucessão de conteúdos ou estados que podemos chamar reflexão ou consideração. Assim, a compulsividade é substituída por uma certa liberdade e a previsibilidade por uma relativa imprevisibilidade. Bom, essa parte aqui é outra que explica muito bem, eu acho que deixa bem claro o que é o processo da psificação, ou seja, o que acontece, né, quando o ser humano ele utiliza a força do instinto, que na mitologia é representado simbolicamente, né, pela luta do homem com o animal, né? Ou, por exemplo, no caso de Teseu e o Minotauro, no caso de Hércules e o leão de Nemeia, a submissão, né? Não pelo. Ali é representada pelo uso da força. Mas aqui necessariamente usa-se a psiquificação. E aí ele continua: o instinto de reflexão talvez constitua a nota característica e a riqueza da psique humana. A reflexão retrata o processo de excitação e conduz o seu impulso para uma série de imagens que, se o estímulo for bastante forte, é reproduzida ao nível externo. Esta reprodução concerne seja a todo o processo, seja a resultado do que se passa interiormente, e tem lugar sob diferentes formas, ora diretamente como expressão verbal, ora como expressão de pensamento abstrato, como representação dramática ou como comportamento ético, ou ainda como feito científico ou como obra de arte. Bom, esse trecho me lembra muito a questão, tipo assim, né? De onde é que os artistas, ou seja, os pintores, ou no caso, as pessoas, os poetas, aqueles que escrevem, que criam histórias, de onde será que eles tiram energia, né? Para escrever, para pintar, para criar? Aqui talvez nos dê alguma luz, né, sobre isso, ou seja, usa-se um instinto e esse instinto, ele por assim dizer, ele conduz o impulso para uma série de imagens que, se for, igual ele fala, né, bastante forte, é reproduzida no mundo exterior, no externo. E aí essa reprodução, ela pode dar lugar, né, por assim dizer, tanto ao que concerne todo o processo, como também algo como resultado do que se passa interiormente dentro desse ser humano. E aí ele pode expressar de diferentes formas, né? Esse instinto reflexivo, por exemplo, como um pensamento abstrato, como uma obra de arte, enfim. Graças ao instinto de reflexão, o processo de excitação se transforma mais ou menos completamente em conteúdos psíquicos, isto é, torna-se uma experiência, um processo natural transformado em um conteúdo consciente. A reflexão é o instinto cultural par excellence, e sua força se revela na maneira como a cultura se afirma em face da natureza. Os instintos em si não são criativos, com efeito, por constituírem uma organização estável, tornaram-se automáticos. Nem mesmo o instinto de reflexão foge a esta regra, porque o fato de produzir a consciência em si ainda não é um ato criativo, mas em certas circunstâncias pode tornar-se um processo automático. A compulsividade, tão temida pelo homem civilizado, produz também aquele medo característico de se tornar consciente, mais observado, embora não exclusivamente nas pessoas neuróticas. Ainda que, de maneira geral, o instinto seja um sistema estavelmente organizado e, consequentemente, inclinado a repetir-se indefinidamente, contudo, o homem é distintivamente dotado de capacidade de criar coisas novas no verdadeiro sentido da palavra, justamente da mesma forma como
a natureza, no decurso de longos períodos de tempo, consegue produzir novas formas. Não sei se instinto seria a palavra correta para este fenômeno. Usamos a expressão instinto criativo porque este fator se comporta dinamicamente, pelo menos à semelhança de um instinto. É compulsível como um instinto, mas não é universalmente difundido, nem é uma organização fixa e herdada invariavelmente. Pelo contrário, né, a gente vê que o ser humano ele usa muito a sua outra capacidade de imitação e não a capacidade de criar, né, de criar novas formas. Ou seja, em outras palavras, seria dizer que o instinto criativo ele possui uma força tão impulsiva quanto qualquer outro instinto, mas não é idêntico a nenhum deles. E aí também ele fala sobre essa questão do instinto criativo usar todos os outros instintos, ou seja, o impulso dos outros instintos e colocá-lo a seu serviço. Mas isso também pode acontecer do ser humano se autodestruir, porque estamos falando de grandes quantidades de energia, ou seja, de energia de impulso, né? Bom, e aí Jung ele continua: prefiro designar a força criativa como sendo um fator psíquico de natureza semelhante à do instinto. Na realidade, há íntima e profunda relação com os outros instintos, mas não é idêntico a nenhum deles. Suas relações com a sexualidade são um problema muito discutido e sem muita coisa em comum com o impulso a agir e com o instinto de reflexão, mas pode também reprimir todos esses instintos e colocá-los a seu serviço até a autodestruição do indivíduo. A criação é ao mesmo tempo destruição e construção. Então, resumindo, o Jung ele traz, do ponto de vista psicológico, 5 grupos principais de fatores instintivos, que no caso o que a gente comentou aqui foi a fome, a sexualidade, a atividade ou a ação, né, o impulso à ação, a agir, a reflexão e a criatividade. Em última análise, os instintos são certamente determinantes extrapsíquicos, ou seja, esses grupos aqui que ele explicou como que instintos originários, por assim dizer, são determinantes extrapsíquicos em última análise. Só que quando eles entram na, na estrutura de cada ser humano, né, na estrutura psíquica de cada ser humano, aí sofre a modificação. Bom, por último, ele fala sobre a vontade. Sem dúvida nenhuma, a vontade ela é um fator dinâmico, assim como os instintos são. Mas ele não considera a vontade como algo primário. Ele diz que a vontade ela é considerada como predeterminada e ligada casualmente aos instintos. Ou seja, para ele a vontade não passa de um epifenômeno de importância secundária. E é por isso que ele menciona apenas os afetos. Bom, ao meu ver, seria dizer que a vontade ela nasce exatamente dessa dinâmica dos instintos no ser humano, ou seja, a vontade nasceria dos próprios instintos. Ou seja, pessoal, os fatores dinâmicos seriam exatamente os instintos originários, ou seja, essa impulsividade, essa energia inerente a cada instinto que é determinada para um específico fim, ou seja, um padrão, um estereotipo. Quando ele entra em contato com cada ser humano, essa energia que era direcionada para um determinado fim, ela pode ser modificada. Essa relação de modificação Jung chamava de psiquificação. E é aí que ocorre de utilizar a energia de um instinto para uma outra finalidade que não aquela que seria de origem, né, por assim dizer. Ou, no caso, as mais diversas variações daquela força, daquela energia. Isso lembra muito a questão
das cores, né, das variações das cores, ou seja, uma cor quando ela ultrapassa uma cor neutra, branca, quando ultrapassa um cristal, do outro lado sai o quê? Várias outras cores, né? Uma gama de cores, por exemplo, as 7 cores do arco-íris. Então, essa graduação de cores poderia ser aplicada aqui como graduação das forças dos instintos originários. Bom, nesse vídeo eu falei sobre os fatores dinâmicos que, comparado ao corpo humano, seriam os órgãos, né? Os órgãos ali possuindo cada qual funções dentro do corpo humano. Comparado ao que Jung traz como analogia, os instintos seriam esses órgãos, né? Ou seja, os instintos causariam funções dentro da psique humana, dentro de cada ser humano. No próximo vídeo, eu vou falar sobre outras modalidades de funções psíquicas que Jung traz. Para já deixar um spoiler, ele traz 3 modalidades semifisiológicas que também influenciam o comportamento humano, só que em outros sentidos, que no caso seria o sexo, as disposições hereditárias e a idade. E aí ele também traz outras modalidades, outras 3 modalidades que são psicológicas, que no caso são a consciência e o inconsciente, a extroversão e a introversão, o espiritual e material. E assim nós nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.